Olá, aluno do sexto ano, aqui quem fala é o professor Lacerra. Bom, hoje a gente vai discutir um pouquinho um tema muito importante, que é a questão do tempo. Sim, vamos falar de tempo. Você já parou para pensar o quanto o tempo é muito importante? Não, né? Pois é, nem eu parava para pensar nisso. Se a gente for observar, o tempo é uma das coisas mais importantes que existem. E olha, aqui vai uma coisa fundamental para que a gente possa entender o mundo que nos rodeia. O homem, ele era nômade. O que é um nômade? Nômade é aquele que não tem moradia fixa. Ele vai migrar, ele vai mudar de lugar atrás da sua comida, do seu alimento, certo? Então o cara que é nômade, ele vai ficar perambulando pelo mundo atrás do seu alimento. Então, conforme os animais que normalmente ele caça, o ambiente onde ele está não tem muita água, não tem muita comida, ele vai mudar. É importante observar que o cara que é nômade, ou seja, que não tem moradia fixa, ele é um caçador e um coletor. Como assim, professor? Ele é um caçador, ele vai até o animal para caçar ele, e ele vai até a árvore lá pegar o fruto. Em momento algum, ele plantou aquela árvore e tampouco ele criou o animal que ele caçou. Estava na natureza, estava lá colocado. Beleza? Isso é um nômade. Beleza? Tá. Conforme o tempo vai passando, esses caras vão começando a se fixar em determinados lugares. Por quê? Porque ele aprende a plantar, porque ele aprende a criar animais, então ele não precisa ficar mudando de lugar. Pelo contrário, ele tem que ficar fixo num lugar só, porque lá é que ele vai criar os animais, é lá onde ele vai plantar para colher. Então isso é muito importante a gente entender a diferença entre o nômade, que é o cara que migra de lugar em lugar, e o sedentário. Quem é o sedentário? É o cara que tem moradia fixa, que vai morar no mesmo lugar, que vai plantar a sua comida e vai criar o seu alimento. Beleza? Ótimo. E por que eu estou falando de sedentário e de nômade? Porque quando o cara se torna sedentário, quando ele tem moradia fixa, ele precisa mudar alguns hábitos dele. Por exemplo, agora ele tem que aprender a observar o tempo. Ele tem que saber a hora de plantar, ele tem que saber a hora de criar, ele tem que saber a hora de colher os frutos. Então todo o processo de construção dessa sociedade, ele é um processo de observação. E é aí onde entra a nossa aula de hoje. Nada mais, nada menos do que a divisão do tempo. Qual é a importância da divisão do tempo? A divisão do tempo me dá informações e me dá possibilidades de eu organizar a minha vida para plantar. Por exemplo, toda a época do ano tem pêssegos? Não. Toda a época do ano tem as mesmas frutas? Não. Por exemplo, tem época do ano que eu tenho mais uvas do que morangos. Tem outras épocas que eu tenho mais morangos do que laranjas. Tem outras épocas que eu tenho mais pêssegos do que bananas. E assim por diante. Por que cada época do ano tem um fruto diferente? Cada época do ano reflete o ambiente necessário para aquela fruta prosperar. A primeira coisa é definir o terreno e o ambiente. Laranjas se dão bem em clima tropical, com a temperatura entre 23 e 32 graus, que é calor, mas não muito. Ela já é plantada assim grandona? Antes elas eram sementes, mas leva um ano para elas chegarem ao ponto do plantio, virando essas mudinhas altas aí. Faz-se um enxerto nas mudas e é uma preparação que leva uns 30 dias. Ué, mas é um ano ou são 30 dias? Um ano para a semente virar muda e 30 dias para preparar a muda para o plantio. E é bom lembrar que tem laranja de vários tipos que se dão melhores em diferentes temperaturas, viu? Mas
Mas a gente tinha que vir hoje, um dia tão feio, nublado. Mas o melhor para plantar laranja é em dia nublado, Begônia. E deixar espaço entre uma muda e outra, porque elas vão crescer, virar árvores. Quanto tempo demora? Uns 3 anos. Mas eu não posso esperar tanto tempo, Pegofredo. O meu trabalho é pra amanhã. Calma, ó. Aqui já tem uma plantação feita, pronta para ser colhida. Olha só como fica bonito. Tá. E o que isso tem a ver com a divisão do tempo? A partir do momento em que eu começo a perceber que eu consigo plantar o alimento e criar o alimento, eu preciso então me organizar, porque nem sempre o ambiente onde eu estou é favorável para determinados animais e plantas. Então o cara começa a observar a natureza, ele começa a pensar nas coisas. Essa é a primeira forma de divisão do tempo. Nós chamamos isso de tempo natural, ou tempo da natureza. É quando o homem ele divide o tempo só observando a natureza. Por exemplo, como é que esse cara observa as horas? Ele observa as horas pela posição do sol. Como é que ele sabe que um dia acabou? Quando o sol se põe e a noite chega. Como é que ele sabe, por exemplo, que os meses estão se passando? Pelas estações do ano, né, as fases da lua. Isso é uma forma de divisão do tempo. Por exemplo, como é que ele sabe que os anos estão passando? O crescimento das coisas. As árvores, os animais, eles, a família, enfim, tudo isso vai denunciando e dando dados para que esse cara se organize. Então ele começa a se organizar. Nossa, está ficando frio. Olha, está calor. Nossa, a lua está crescente. A lua está nova. São habilidades de observação do ambiente onde esse cara está. É o que a gente chama de tempo da natureza ou tempo natural. Beleza? Perfeito. Só que o tempo foi passando, o homem foi desenvolvendo outras habilidades, e aí a gente entra, por exemplo, no tempo cronológico, que é uma outra forma de divisão do tempo. Qual que é a forma do tempo cronológico, professor? É quando eu começo a utilizar instrumentos para dividir as coisas. Por exemplo, o calendário. O calendário é um exemplo clássico de tempo cronológico. Ali eu coloco os meses, os dias, as semanas. A semana é uma criação absolutamente humana e absolutamente cultural. Então a semana ela não se observa na natureza porque ela é uma criação humana. Os relógios, outra forma de divisão cronológica do tempo. Tudo isso demonstra para nós que o homem foi desenvolvendo, criando novas formas de divisão do tempo. Formas mais precisas, mais exatas, mais organizadas. Agora tem uma outra terceira forma de divisão do tempo. É o que a gente chama de tempo histórico. O que é o tempo histórico? O tempo histórico são períodos da humanidade que trazem características daquelas pessoas, certo? Então, quando eu falo de pré-história, eu estou falando de um período da história onde os seres humanos não sabiam escrever. Quando se criou a palavra pré-história, o período da pré-história, é porque a gente falava assim: o homem sabe escrever, o homem não sabe escrever. Então tem uma divisão aí, né? Quando ele sabia escrever, a gente está transformando em história antiga, média, moderna e contemporânea. O homem não sabe escrever, mas ele produz coisas. Então a gente chama de pré-história, antes da escrita. O que você precisa ter bem claro é que o tempo histórico é uma divisão, é um período em que aquele grupo social, em que aquele grupo que vive naquele período histórico traz características comuns a todos eles. O que você precisa guardar no seu coração? Que a divisão do tempo ela é fundamental para a organização do ser humano. E a gente divide o tempo em 3 partes: tempo natural, tempo cronológico, tempo histórico.